Estamos aí chegando para mais um episódio do nosso podcast The Best Ministérios Modernos. Seja muito bem-vindo, Deus possa estar abençoando a sua vida aí. Estaremos aí batendo mais um papo aqui com você, né? Eu sou o Wallace Torres, estou aqui com meu amigo Adriano Silva, né? Isso aí. Tá aí com a gente, né, pessoal? Então, como de costume, a gente já vai pedindo a você que curta aí, né? Dê o like, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Deixa aquele like, né? Aciona o sininho para que você possa estar recebendo, todas as notificações dos nossos dos nossos vídeos, né? Dos nossos episódios. Isso aí. Dos nossos episódios, isso aí. Bem, pessoal, agradecendo também a você, né? Que já se inscreveu, você que está aí comentando, você que tem assistido nossos vídeos. Né? Claro que a gente vai falar uma verdade aqui, que sem vocês não tem porquê a gente estar fazendo todo esse trabalho que a gente tem feito. E hoje nós estamos com um convidado mais que especial, né? Um irmão amigo. Já conheço aí algumas caminhadas. E é um prazer enorme a gente estar recebendo aqui com esse bate-papo nosso amigo pastor, vereador no mandato na cidade de Campos dos Goytacazes e candidato a deputado federal, Leon Gomes. Se apresenta aí, Leon Gomes, fala um pouquinho sobre você aí, pra gente aí. Obrigado em primeiro lugar, Adriano, Wallace, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês. É um prazer imenso poder atendê-los. Espero que seja um bate-papo bastante produtivo, que eu consiga corresponder à expectativa de vocês. E vamos lá, estamos aqui abertos a perguntas, a responder todas elas, sem restrições, fiquem à vontade. Maravilha, maravilha. Vamos bater um papo. A gente não faz um podcast aqui como se fosse entrevista de emprego, não, né? A nossa proposta aqui é um bate-papo, a gente trocando ideias e só somando, né? Primeiramente para o crescimento do reino, que essa é a nossa proposta, é a ferramenta aí, né, para o crescimento do reino. E um tema um pouco delicado, mas que não pode ficar aquém de um bate-papo, que é o crente e a política. A gente ouve aí vários ditados, porque não se mistura, né? Religião, política, não se discute. E eu entendo isso como um equívoco. Mas, Leão, o que você tem para dizer para a gente? Porque a gente tem que ter nosso representante lá também, né? Historicamente, na verdade, se a gente for mergulhar na Bíblia, historicamente a política sempre teve muito ativa, né? Ela sempre aconteceu. A Bíblia, lá no Velho Testamento, fala de reinos. Sim. Em reinos, o próprio Deus se preocupou em estabelecer os reis, né? Ou as suas lideranças. Se a gente for falar de Abraão, Abraão foi um político da época, uma liderança levantada naquele período. Se a gente for falar de Ismael, de Isaac, Isaac foi uma liderança levantada naquele período. Se a gente for falar de Jacó, e a gente indo um pouquinho mais na frente, a gente vai falar de José. José dentro do Egito, ele foi estabelecido governador, a necessidade era tamanha, porque o povo de Israel ia passar um período de fome. É lógico que eles não sabiam disso, mas o Deus onisciente que nós conhecemos já sabia de todas as coisas. Então, todo o projeto que teve de artimanha dos irmãos de José faziam parte do projeto de Deus, porque o caos na vida de José era para que os propósitos do Senhor fossem estabelecidos. Então, se a gente for olhar, desde os primórdios, Deus colocou José no Egito para poupar o povo de Israel quando ele se tornasse o governador da fome que assolaria aquele povo. Consequentemente, existia um propósito maior. Se José não levasse o povo do Egito, o povo de Israel para dentro do Egito, e para que isso acontecesse, ele precisaria estar governando, ter autoridade, autonomia para fazer isso, nós não teríamos hoje o nosso Salvador, que veio à Terra e salvou o mundo, né? Jesus Cristo. Então, José, ele veio para resguardar a linhagem do Messias. E a gente pode discorrer a Bíblia, falar de Moisés, Josué, Esther, Daniel, Neemias e tantos outros. Então, a política sempre esteve ativa, a política sempre esteve presente. Porque, inclusive, né, a gente vive num país onde tem muita corrupção e os tempos muito conturbados, né, nível mundo, mas a gente vai falar, né, ou vai estar conversando aqui a respeito do nosso país, que é a nossa realidade, é o que a gente vive como realidade. Então é um assunto hoje mais que necessário. Por mais que muita gente tenha resistência ou equivocadamente o povo de Deus
eles têm uma certa resistência com essa questão política, como eu tinha. Eu já tinha desistido dessa questão política devido a tantas decepções, né, devido a tantas outras questões que eu tinha equivocadamente me reservado o direito de até não votar, de me manter, né, excluso aí dessa responsabilidade, né? Mas nosso amigo Leon, como um cristão hoje permanecer firme na política? Eu acho não, com convicção, o salmista Davi, ele dá uma receita muito importante pra gente, né? Ele fala o seguinte: a tua palavra escondi guardada no meu coração para não pecar contra ti. Então, já quando deu uma receita aí. Quando a gente vive a palavra de Deus e quando nós mergulhamos nessa palavra, nós vamos conseguir se manter íntegro. Não porque somos bons, Sim. é porque estamos pautados dentro de uma verdade e essa verdade nos norteia. E a verdade que eu falo é a palavra de Deus, não é uma verdade relativa, ela é uma verdade absoluta. Sim. Então, como eu falei essa semana na Câmara, pode mudar governantes, entrar governantes, mudar opinião, mudar posicionamento, só que a palavra de Deus, ninguém nunca conseguiu contrariar, ninguém nunca conseguiu provar ao contrário e ela nunca mudou. Tem um pregador, que eu não me recordo o nome, que ele fala: a Bíblia é tão atual como a edição do Jornal de Amanhã. Né? E aí, quando a gente fala assim, crente vai entrar na política, eu acho que lugar de crente não é na política. Aí eu sempre pergunto ao crente: você ora pela sua nação? Você ora para que Deus ele mude a tua nação, para que Deus governe sobre ela? Como esperar um governo de Deus através de ímpios? Então chega a ser contraditório ao crente, ao cristão. Quando fala que ora para que Deus abençoe a nação, mas ela não quer que o crente esteja dentro do processo político. Né? Porque o que corrompe o homem não é dinheiro, não é política. É justamente o caráter torpe que ele já tem. Sim, sim. É verdade. Então, só aflora aquilo ali, né? Se nós oramos para Deus abençoar a nossa nação, em Provérbios mesmo vai dizer: quando o ímpio governa, o povo geme; quando o justo governa, o povo se alegra. Sim. Então nós temos que orar sim, e o crente tem que entrar. Hoje nós combatemos, Adriano e Wallace, uma situação que foi provocada por nós mesmos. Todo mundo aqui acredita que vocês assistem jogo de futebol. Sim. Quando são dois times, o time que decide recuar vai ser atacado. Com certeza. E aí, depois tem que correr atrás do prejuízo quando leva o gol. É uma verdade. Né? É uma realidade. E aí está sendo no campo espiritual, está sendo na questão do cristianismo em si. Sim. Uma vez lá atrás nós decidimos recuar porque crente não poderia fazer parte da política, porque política não é lugar de crente. E quando a gente recua, justamente os maus, eles vão crescer. Os maus vão tomar o espaço que nós não tomamos. E aí, quando esses maus tomaram o espaço, governaram e continuam governando até o dia de hoje, a gente ainda continua com uma visão arcaica, né? Que o crente não pode ficar na política. E aí, como guerrear, combater as mentiras que são implantadas, muitas das vezes por pensamentos maldosos, se nós que somos portadores da verdade não estamos lá para combater. Então lugar de crente é em todo lugar. É em todo lugar. Então essa é a visão que eu tenho. E a gente tenta lutar para trazer essa conscientização às pessoas que infelizmente continuam acreditando que lugar de crente não é na política. Então para de orar pelo Brasil. Pois é. Simples assim. Não ora mais. Hoje até eu estive vendo um vídeo, né, na internet, que inclusive estão aí espetando a primeira-dama, a esposa do presidente, a respeito das manifestações dela no Planalto, e com a justificativa de que o Estado é laico e que ela cometeu alguns excessos, inclusive cometeu crime de intolerância religiosa. Né? Mas eu assisti toda a declaração, né, eu como crente vi posicionamento. Vi questão de posicionamento. Né? Diferente de quando se em algumas passeatas ou algumas manifestações colocam a imagem de Jesus Cristo de forma pejorativa. Isso né? pode. Pois é. Pode. Pois é. Então, colocam-se lá crucifixos no ânus, entre outras situações. Né? A gente aqui não precisa ter critério, a gente pode falar aí tranquilo, é claro, com alguns cuidados. E isso tudo é tranquilo. Né? Isso tudo é tranquilo. Agora, a esposa do presidente
que confessa o nome de Cristo, não pode fazer uma declaração de posicionamento. O que confunde-se, na verdade, é o que é um Estado laico, né? O Estado laico não quer dizer que a pessoa tem que ser aquilo que eles querem. O Estado laico é que o país, o Brasil, ele não tem, né? Ele não, vamos dizer assim, não pode chegar um presidente de forma ditadora e falar assim, olha, agora todos têm que adorar a Deus. Sim, isso seria... Todos têm a liberdade. Muito bom. Muito bom. Todos têm liberdade. Todos podem se posicionar. Né? Inclusive nós, inclusive a primeira-dama do Brasil, ela pode se posicionar, porque o Estado é laico, mas ela professa uma fé. Sim. E essa fé que ela professa tem que ser respeitada. Ou seja, se ela se posiciona sem ofender, se ela se posiciona porque ela crê na Bíblia, ela crê na palavra de Deus, ela não está ofendendo ninguém, ela está professando a sua fé. E da mesma forma que eu tenho que respeitar toda e qualquer orientação, seja sexual, religiosa de qualquer pessoa, esse mesmo respeito tem que ser dado a mim. Verdade. Ou seja, eu tenho que ter o direito de professar a minha fé sem restrição. Correto. Porque a liberdade é para um e não é para outro. A liberdade é somente para o que convém. Sim. Então nós temos que começar discutindo isso também. Temos que desmitificar essa questão de um Estado laico, onde tira a liberdade de expressão. Sim. Ela, antes de ser esposa do presidente, ela é uma cristã. Isso. A esposa do presidente é um título que ela carrega. Ser cristão é o que ela decidiu ser. E vamos falar mais forte ainda. Ser esposa de um presidente é um título que ela carrega temporariamente. Temporariamente. Por isso que ela não é a primeira-dama, ela está como primeira-dama. Justamente. Entendeu? Se eu for falar aqui, alguém me perguntar quem é Leon. O meu nome é Leon Gomes, sou cristão, sou pastor, porque não é um título que me foi dado, é um chamado que me foi imposto pelo próprio Deus. Sou casado com a Esté e sou o pai do Benjamin. Então, eu estou mostrando quem eu sou. Eu sou cristão. Eu sigo ao Deus vivo. Agora, o meu posicionamento, ele tem que ser respeitado. Eu jamais, é o que eu falei, eu respeito todas e quaisquer orientações. É direito de cada ser humano escolher aquilo que quer para a sua vida e em determinadas situações, no caso, quando a gente fala de orientação sexual, como os próprios homossexuais, etc., eles falam que não é escolha, é uma orientação. Não é que eles... como foi falado ontem, não querem, né? É algo que não tem um controle sobre aquilo dali. Sim. Então a gente respeita isso. Mas quando nós nos posicionamos, também temos que ser respeitados desde que ambas as partes se posicionem com respeito. Sim, porque a declaração dessa galera da internet, eu acho até uma declaração covarde, porque foram comparar, inclusive, para querer dar um foco distorcido para as palavras dela, inclusive foi citado de que em comunidades, né, os terreiros são colocados fogo ou são depredados, mas as igrejas não são, né? Querendo justificar como se ela estivesse atacando ali a fé não, ali foi um posicionamento dela, como, né, só repetindo, né, dando mais uma confirmação do que o pastor Leon colocou aqui. Ela está defendendo um posicionamento dela, de forma, né, com ênfase, mas não justifica. A gente não está aqui também fazendo apologia de que se deve cometer tal ato, né, e que os traficantes, por que eles ordenam depredar um terreiro e não uma igreja, né? Aí a gente, poxa, é ignorância. É ignorância e uma covardia você querer fazer uma comparação dessa para criar esse discurso de ódio, né? Quando que vai dizer que é os cristãos que estão criando discurso de ódio, mas em momento nenhum. Aí faz-se uma comparação dessa de forma tão covarde. Verdade. E é complicado. Eu acho que não no Brasil, né, em si, mas historicamente as igrejas sempre foram atacadas em outros países, né? Se a gente for ver a Europa, praticamente a igreja ela mirrou, né? Se a gente for ver a Europa em si. Se a gente for olhar os países africanos, eu acho que todas as pessoas
repito, né, para deixar bem claro que dependendo das nossas colocações pode soar de forma estranha. É verdade. Todas as pessoas têm direito de cultuar quem elas quiserem, assim como eu tenho direito de cultuar o meu Deus e ser respeitado. Isso. Todas as pessoas têm direito de se posicionar e defender qualquer tese sua, como eu também tenho o direito de defender aquilo que a Bíblia diz para mim. É isso aí. Entendeu? Então, são direitos. É o que eu falo, a gente vai se posicionar sempre. E aí a gente precisa entender que em qualquer esfera da nossa vida, e naquilo que a Bíblia fala para nós não combatemos. E aí eu não estou falando de A ou B, não estou falando de um modo geral. Vou generalizar para não ficar bem restrito. Nós não combatemos pessoas, né? Sim, eu acho que quando a gente combate pecados segundo aquilo que a Bíblia fala para nós, né? Aquilo que nós entendemos. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? E eu acho que o Evangelho ele é transformador em todas as esferas. Eu não vou criticar nenhum indivíduo, como eu falei, pela sua escolha, orientação sexual, sua orientação religiosa. Mas eu vou continuar pregando aquilo que a Bíblia fala para mim. E quando você prega a Bíblia, a palavra de Deus na sua essência, você consegue transmitir qualquer tipo de mensagem sem ferir ninguém. Sim. Porque a palavra de Deus ela confronta, mas ela é um confronto e ela exorta também o homem em amor. Ela é de forma transformadora. Jesus fez isso o tempo todo. Como foi o diálogo de Jesus de fato com o Zaqueu. Como foi o diálogo de Jesus com uma mulher à beira de um poço. Como foi o diálogo de Jesus com uma mulher que estava sendo acusada de adultério. Jesus ele falou a verdade em amor e essa verdade transformou. Isso. Então nós precisamos continuar pregando o evangelho que Cristo nos ensinou. Um evangelho transformador. E não adianta, o evangelho transforma. Transforma. Isso aí, é o papel. É o papel do... A gente fala sobre a conversão, né, que é mudança de caminho. E é notório a transformação na minha vida, daqueles que me conhecem, daqueles que conheceram e conhecem o Leão Gomes hoje, daqueles que conheceram o Adriano e conhecem o Adriano hoje. E não tem o que se negar que hoje são pessoas melhores. Com certeza. Somos pessoas em construção. Sim. Né? Constantemente em construção, né? Até o próprio Jesus, quando veio à Terra, sendo filho de Deus, não tendo nenhum pecado, sendo homem perfeito em todas as suas condutas, em todos os seus caminhos, quando falam para ele assim, bom mestre, ele fala assim, não, bom é aquele que me enviou. Então nós somos suscetíveis a erros, nós somos suscetíveis a falhas, nós somos suscetíveis a nos posicionar de uma forma talvez que não vai agradar as pessoas que estão à nossa volta, porque a gente não vai acertar sempre. Né? Então nós precisamos entender que somos seres humanos falhos e estamos em construção. Eu sempre falo isso. Nós somos uma obra inacabável, né? Mas todos os dias estamos sendo trabalhados. Então um dia você larga uma coisa, outro dia você absorve outra, outro dia você precisa deixar mais alguma coisa, mas um dia nós sabemos que vamos chegar à estatura, como diz a palavra de Deus, de varão perfeito. Né? Isso aí. Então o crente, ele deve, na visão do pastor, né, o cristão, ele deve discutir sobre política. O cristão, ele deve viver de forma clara e transparente e ocupar todos os espaços da sociedade. Todos os espaços. Quando você está na igreja pastoreando e o fato de você pregar a palavra de Deus e você conseguir manter aqueles crentes dentro da igreja, você é um político. Isso é fato. Porque quando você está no meio de um lugar que seja igreja, mas o camarada é insuportável, não há palavra que vai deixar a pessoa ficar lá, porque o cara é insuportável, o cara é arrogante, o cara é prepotente. Então você tem que saber ser político. Nós que estamos no ministério, a gente sabe que a forma que eu vou lidar com o Adriano pode ser diferente da forma que eu vou lidar com o Wallace. Então eu preciso identificar as pessoas do ambiente e justamente saber até que ponto eu posso ir com cada uma. A forma dura que eu falo com um, talvez eu não vou poder falar com o outro. Mas o objetivo é trazer transformação em ambas as vidas. Então, isso é uma forma de política. É lógico que a gente está pautado na palavra também. Mas a gente faz... isso é uma forma de política. Então, eu acredito que o cristão ele tem que ocupar espaço. Tá? E hoje um crente vai votar. O crente vai lá votar. Quais seriam os princípios que ele deveria observar?
Na verdade, quando a gente fala, hoje está tão difícil essa questão de princípios, o mundo tá tão de cabeça para baixo, Sim. tá tão louco, sabe? Tá muito louco. Porque hoje parece que a política em si, por eu conviver dentro dela, parece que você só é bom quando você faz um trabalho individual. E, na verdade, a política, ela sempre será um trabalho coletivo. Você nunca vai trabalhar para mudar a vida de uma pessoa. Você vai trabalhar para mudar a vida de uma sociedade. Eu acho até que, né, o povo brasileiro é um tanto quanto egoísta nesse quesito aí. Porque, um exemplo, eu defendo a causa das pessoas com deficiência, por causa do meu filho, eu acredito que você vai entrar nesse momento, e aí eu estou trabalhando no coletivo. Sim. Mas se eu deixo talvez de atender, então vamos lá, algo que talvez cause polêmica, eu vou falar aqui, que algumas pessoas podem entender de forma estranha. Se eu deixo de atender um sacolão que me pedem, porque acreditam, sabe, que quando você vira político, tem a ideia que todo político é rico. Não é. Depende do que você faz. Sim. Né? Não é. Eu tenho um salário. Eu conheço e sei que isso não é uma verdade. Eu tenho um salário, eu tenho despesas, sim, e eu tenho ainda a questão do tratamento do meu filho. Então nem sempre eu vou ter dinheiro para comprar um sacolão para alguém. Sim, mas você é vereador, sim. Eu sou vereador, trabalhei para isso, né? Porque foi um trabalho. Sim. Hoje estou trabalhando para fazer valer, porque a Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário. Uhum. Eu faço valer, mas nem sempre eu vou poder. Imagina só se eu todo dia, der 5, 10 sacolão. Mas isso é errado, não. Tem que ter políticas públicas voltadas para esse tipo de coisa. Uhum. Agora, não tem como eu tirar sempre, não quer dizer que eu nunca tire, mas não tem como eu tirar sempre para ajudar alguém. Sim. E muitas das vezes deixar faltar na minha casa. Ou se não, para que eu venha manter tudo que me pedem, eu vou ter que virar corrupto. Então eu prefiro falar não, como eu sempre falo, não posso atender, não tenho condição, do que muitas das vezes ter que tomar atitudes que contraria aquilo que nós estamos falando no começo. Princípios. A palavra de Deus. E Deuteronômio 16, 18 fala assim, olha, não aceitarás suborno, porque suborno corrompe o homem e cega o justo. Isso aí. Então a gente tem que ter pautado na palavra de Deus. Então esse texto de Deuteronômio deve ser muito observado pela questão do cristão na política. Sim. Assim como... Porque se tem havido corrupção, é porque... E assim como um texto que é muito comum nós falarmos, tem que ser observado na vida do cristão. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. Ou seja, você vai dizer não para muitas coisas que não condiz com os seus princípios, com a ideologia daquilo que você acredita, e você vai dizer sim quando for possível falar sim. Então, eu acho que a gente tem que observar. A Bíblia, ela é um manual, ela ensina a gente todas as coisas. Não há nada na Bíblia que aconteça na Terra que a Bíblia não diz para nós, que ela nos ensine. Desde da questão do relacionamento entre casal, como a questão financeira, como a questão religiosa, como a questão política, o tempo todo. É verdade. É um manual, né? Assim, eu tenho, Adriano segura aqui, eu tenho a Bíblia, né? Como a gente quando quer, por exemplo, compramos uma TV e a gente quer descobrir o máximo que ela TV pode trazer de benefício para a gente, o que a gente faz? A gente vai no manual de instrução e vai lendo, né, aquele manual ali para você ir aprendendo as funções dela e colocar ela para funcionar. E se você tentar mexer sem olhar o manual, você vai fazer besteira. É assim que o mundo está. Nós temos um manual. Jesus nos ensinou tudo. Muitos de nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Por isso que fazemos as coisas erradas, depois tem que consertar. Depois que tentou montar, fala assim, tem manual não? Ah, tem. Então vou olhar o manual. Pois é. Quando o recurso que tinha que ser utilizado primeiro... É o primeiro recurso. Está sendo utilizado depois. Vai pela força do nosso próprio braço, né? Isso Enquanto a gente tem que confiar em Deus e não... Muita gente nem procura ele. Quando não dá certo, aí vão até Deus para procurar. Que é para ser a primeira opção. Então o manual da vida do homem, para mim... É verdade. Bíblia Sagrada. Quer ver um exemplo? Na verdade, o primeiro manual, além da Bíblia, o primeiro manual do crente é a oração. Né? Na verdade, o crente, ele tenta tudo. Tudo. Quando não dá certo. É unânime. Aí fala assim, agora só me resta orar. Para aí. Pois é. Não, primeiro ora. Pede Deus orientação, pede Deus direcionamento. Vai ter momento que você vai falar e parece que ele não vai falar com você, mas ele fala.
Ele fala através de sinais, ele fala através de gestos, ele fala através de pessoas, ele fala até através da jumenta, né? Como foi com o Balaão. Deus fala todo o tempo. Eu falo que não existe silêncio para Deus. A gente tem o hábito de falar assim, Deus está em silêncio. Não. Até no seu silêncio ele está falando. Porque às vezes a gente não está atento para poder ouvir. Verdade. Em relação a nós que somos crentes, em relação a protestos, manifestações, nós como cristãos podemos participar? Então, vamos lá. Toda manifestação ela é válida, desde que ela tenha de fato propósito e não interesses pessoais. Desde que ela não fira os princípios, seja eles constitucionais, ou seja os princípios que nós acreditamos, princípios bíblicos. Toda manifestação ela é válida quando você entende que você está lutando por uma causa e não contra pessoas. Quando você sai da esfera do propósito que você tá fazendo uma manifestação e você começa, vou dar um exemplo, coloca fogo nas coisas, agride as pessoas, quando você ofende essas pessoas, quando você faz colocações e fora do lugar, você certamente saiu do seu propósito. Porque muitas das vezes nós queremos reivindicar as coisas, não é com a força de forma agressiva, é com um posicionamento. Você pode chegar na frente de um lugar e começar gritando, vamos lá, a Bíblia é o nosso manual de fé e prática, dando exemplo, né? O crente pode fazer isso, ou o crente pode se posicionar a favor do presidente Jair Bolsonaro, o crente pode se manifestar a favor das leis que ferem ao regimento maior que nós temos como cristão, que é a palavra de Deus. Pode, deve. Só que não temos que ter discurso de ódio em hipótese alguma. Em hipótese alguma. É se posicionar sempre. Se posicionar sempre. Isso aí é um dever, é um direito de todos. Né? Isso historicamente também acontece. Ou a gente acha que todas as grandes batalhas que tem na Bíblia, ou todas as grandes vitórias que tiveram, foi de forma pacífica. Tinha um momento que Deus falava pro povo, olha, fica parado e não faz nada. Mas tinha um momento que Deus falava assim, olha, avança. Avança. Vai ter que derrubar um muro de Jericó. Vocês não vão brigar contra ninguém, mas rodeia ela aí, troca a trombeta, faz barulho. Profeticamente, e pronto. Potestade. Tá entendendo? Então, toda manifestação é válida. Eu acho, porque o cristão, se a gente não defender o que a gente acredita, meu irmão, quem vai defender? Quem vai defender? Então, é válido uma manifestação com essas orientações. Uma manifestação civilizada e urbanizada. Sim. Né? Eu sou a favor de todas as manifestações. Dentro do propósito ali, né? Dentro de um propósito. É aquele negócio, eu sempre falo isso, né? Infelizmente, vou generalizar para não... Nós somos tão egoístas que, digamos que a gente está lutando por uma causa, né, específica. Aí dentro dessa causa, porque o inimigo é assim, né? Ele quer enfraquecer aquela corrente. Ele pega 1, 2 pessoas e beneficia a pessoa com aquilo que ela precisa. Isso aí. E essa 1, 2 pessoas geralmente sai da batalha. Porque já conseguiu. Aí eu falo que muitos falam assim, olha, o problema é nosso. Muito forte até isso. que o meu seja resolvido. Depois que o meu é resolvido, eu saio. E aí não importa quantos estão. Por isso que eu falo que na política nós não devemos lutar por nada na individualidade. É algo coletivo. Ou seja, o problema é nosso. Verdade. Pode ser que o meu seja resolvido hoje. Mas enquanto... porque eu estava falando até uma questão, se vocês me permitirem, desse Prozep que estava dentro da Câmara, e eles estavam fazendo um protesto para a alimentação, a enquadramento salarial, beleza. Só que lá tinha servidores ativos e inativos. Inativos são quem? São os aposentados. Os aposentados passaram frio na greve, os aposentados ficaram na rua gritando, os aposentados foram para dentro da Câmara, beleza. Só que a gente teve um processo lá que era só sobre os aposentados. Só sobre os aposentados. E confesso que acredito eu que não tinha 10 servidores ativos. Aí eu fui até usei, falei assim, poxa, o problema foi resolvido e vocês? Se o problema deles foram resolvido, foi porque vocês, mesmo
aparentemente não sendo beneficiados, estavam lá gritando. Estavam lá ocupando espaço, ajudando e dando força. E agora? Agora era o momento. Fui atendido, resolveu em partes ou no meu problema, mas enquanto deles não forem resolvidos, eu vou continuar fazendo o mesmo movimento. É um conjunto, né? Todo mundo junto por um propósito só. Resumindo, o problema é nosso até que o de todos sejam resolvidos. É isso aí. Não é até que o meu seja resolvido. Muito importante, muito bom. E você citou um dos líderes aí, bíblicos, líderes políticos da época, José, Daniel, Moisés, Josué, que veio logo após o Moisés, e um em particular me chama a minha atenção para essas questões de hoje, principalmente do país em que a gente se encontra. Uma nação destruída, uma nação com a sua porta incendiada, queimada, uma nação em que sobrevivia de algo que conseguia plantar e quando conseguia colher, porque era saqueada quando chegava o período da colheita. Essa era a nação de Israel. E por um que se levantou como líder naquela época, chamado Neemias, copeiro do rei Artaxerxes, você também citou e me veio. E a gente vê a importância de um líder sensível a Deus e preocupado com seu povo. E quando ele soube notícia que o seu povo, não preocupado, porque ele estava bem, ele era copeiro do rei, ele comia, estava sendo alimentado, tinha toda uma segurança ali. Mas quando ele recebeu notícia do povo, das condições que o povo dele estava, o coração dele se turbou, o coração dele se entristeceu, o coração dele se entristeceu de uma forma que veio transparecendo na sua face e que ele não conseguiu sequer esconder, e que o rei Artaxerxes foi e notou e perguntou para ele. Estou falando aqui para aqueles que não conhecem a história de Neemias. E o rei tinha um apreço a ele, gostava dele, perguntou por que ele estava naquela situação. E ele pôde declarar que ele soube notícia do povo dele e que o povo dele estava em dificuldade. O que eu acho interessante da história de Neemias, eu amo pregar sobre esse texto, né? Porque, como você falou, ele estava num lugar cômodo, favorável a ele era um homem de confiança do rei. E quando ele recebe a notícia que os muros de Jerusalém haviam sido derribados e queimados, e o seu povo havia sido levado a cativo para a Babilônia, porque Neemias viveu no mesmo período de Daniel. Então a história, ela se entrelaçam ali. Tá ali ambos o cronograma tá ali bem juntos, ali, bem em cima. Tá bem juntos. Então quando o povo de Israel é levado cativo para a Babilônia, Neemias estava num lugar de conforto, né? E aí quando ele ouve a situação, a primeira coisa que ele faz, não é pedir ao rei. A Bíblia fala que a primeira coisa que ele faz é entrar em prantos. Ele chora, fazendo-se cumprir aquilo que a Bíblia fala para nós: chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E eu sempre falo que a primeira mudança que tem numa pessoa que se converte à palavra de Deus, a Jesus Cristo, aceita o Senhor ou permite a graça derramada sobre a vida dela, não está em você profetizar, não está em você falar em línguas, não está em nenhum dom, não está. A primeira evidência que alguém foi mudado e transformada em Cristo Jesus é o amor ao próximo. Se você não consegue ter empatia por alguém, mas profetiza, a Bíblia fala que de nada adianta. Um barulho como isso aqui, ó. É um sino que tinha, não é isso que a Bíblia fala? Se você profetiza, revela, fala em línguas, tem dom disso e dom daquilo, mas se não tiver amor, para mim não tem nada. A Bíblia fala que não tem nada. Então é melhor você não ter. É bom que se peça, que se busque os dons. Mas a Bíblia fala para nós que maior do que tudo isso é o amor. Então ainda que você não tenha, porque dons... No livro de Tiago fala isso. A verdadeira religião qual é? É a causa dos órfãos da religião. Porque o que acontece? O que acontece? Os dons é dom. O amor é fruto. Então, entre ter dons e fruto, tenha-se o fruto. É bom que tenha os dois. Mas se tiver que se escolher por um, que tenha o fruto. Então, o amor é um fruto.
Porque amor não é querer. Amar é decisão. Sim. Simples Sim. assim. Sim. Eu não quero Concordo. amar muitas das vezes. Eu preciso decidir amar. Porque o amor nosso, o verdadeiro amor, ele não está condicionado em pessoas. Por isso que quando a gente falar do nosso Nem filho, eu vou condição falar em sobre situações. isso, porque o amor é a maior expressão do evangelho. O evangelho de Gênesis e Apocalipse, ele está pautado no amor. Quando Deus ele cria, porque se a gente for ler, eu sempre falo, né? Se a gente for ler a Bíblia e falar assim, qual deveria ser o primeiro versículo da Bíblia? Só uma força de expressão. Sim. Porque nada começou na terra, tudo começou na eternidade. E João capítulo 1 fala que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ali seria o primeiro versículo da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia, entre aspas. Porque ali fala da eternidade. Então tudo começou na eternidade. Quando Deus criou o homem na excelência do seu amor. E quando ele manda o seu filho, é mostrando o seu amor. Sim. E aí a gente hoje fala justamente, quando você fala de Neemias, você vê que Neemias fala assim, olha, eu vou largar tudo aqui, eu não sei o que vai me esperar. Mas ele vai lá mudar a vida de pessoas. Sim. Não é mudar a vida dele. E o interessante também é o poder do povo abraçar a causa, aqueles remanescentes que estavam lá. E aí, só te cortando nessa parte aí, eu fico imaginando. Quando você fala assim, o poder do povo. O problema é que nós queremos... Não, é o poder da unidade, na verdade. É o poder do povo de abraçar. Isso, mas aí, o grande problema nosso é o seguinte... Todo trabalho que nós temos, nós nos frustramos logo de cara. Por que nós frustramos logo de cara? Porque a nossa intenção é boa, o desejo nosso é bom, porém as pessoas não abraçam. A gente não pode querer que as pessoas abracem o novo. Elas precisam ser convencidas por algo. Sim. Quanto mais no mundo que a gente vive hoje, que parece que, um exemplo, se você der sacolão, se você der sopa na rua, vão falar para você assim, olha, Adriano quer vir como candidato. Sim, é verdade. Porque as pessoas não conseguem ver que o ser humano é capaz de dar algo sem querer nada em troca. Tá entendendo? Verdade. E aí quando Neemias chega, pode ler a história, ele não convence o povo a começar construindo. A Bíblia é clara, meia dúzia de pessoas começam junto com ele. Mas alguém começa olhando e fala, não, esse cara é diferente. Esse cara está fazendo independentemente de pessoas. Sim. E aí ele começa conversando. Portanto, no começo, aqueles 3 homens, eles não se preocupam com Neemias. Porque não vai chegar em lugar nenhum, ele não está convencendo ninguém, as pessoas não estão seguindo ele. Mas quando a verdade é pregada, quando você transmite uma verdade, algo que você tem como exemplo de vida para você começa convencendo pessoas. Sim. Então, toda revolução, ela nunca vai começar por uma multidão, ela vai começar por alguém que se dispôs a fazer. Correto. E esse alguém, como Neemias fez, ele estava disposto a continuar, mesmo que ninguém abraçasse a causa dele. Como eu falei, não era sobre ele, era sobre as pessoas. Sim. Então, a nossa vida, o evangelho, a nossa vida como cristão, nunca será sobre nós, sempre será sobre as pessoas. Glória a Deus, glória a Deus. Nosso amigo Leon, estando vereador. Não é novidade para ninguém na cidade, né? A gente está aí falando mais uma vez para você estar se situando, porque a gente tem ouvintes aí, ou pessoas que nos assistem em Portugal, em São Paulo, no Nordeste, né, em todo o Brasil. E a gente está no interior do estado do Rio, na maior cidade do interior do estado do Rio, Campos dos Goytacazes. E estamos aí com o nosso amigo pastor Leon Gomes, que é vereador aqui na nossa cidade. E a proposta dele é a inclusão. Inclusão não é regra, não exceção. Isso aí. Inclusão não é regra. É regra, não exceção. Muito bom. Eu tenho um sobrinho que é especial, que convive com a gente. Também é portador do espectro autista. Então, a minha primeira pergunta é: o que de assistência a gente já tem na nossa cidade para esses anjos? Então, só para que todos entendam, né, como que o Leon chegou aqui. Sim, bom, isso mesmo. Vamos lá. Porque volta aí que essa é interessante. O que acontece? Eu e a Esther, nós planejamos ter um filho. Sim. Né? E o nosso filho... Manda um beijão pra Esther naquela câmera ali, pro Esther, rapaz minha lá esposa, também. Te amo, me aguenta muito aí, mas é minha parceira, minha companheira, é quem compra todas as loucuras minhas, chega junto em tudo, Glória a Deus. Me adverte, temos conflito como qualquer outro casal,
né? Porque as pessoas acham que a gente não tem conflito. Temos conflito, temos as nossas adversidades, Normal. mas enfim, o que dura, o que prevalece nisso tudo é o amor. E o que acontece? Eu, a Esté e eu, nós planejamos o Benjamin, né? Até então não era o Benjamin, mas planejamos um filho. Sim. E, poxa, um filho planejado por nós é um filho que ia correr, falar papai, mamãe, fazer um aninho, né? Então a gente idealizou uma criança aos nossos olhos considerada perfeita. Sim. Isso é fato. Uma coisa que nós não colocamos no roteiro de idealizar o nosso filho. Como que ele vai nascer? De cabelo cacheadinho, de olhos mais claros, da tua cor, ou da minha cor vai parecer mais com você do que comigo? Como vai ser? Então nós pensávamos tudo isso. Que é natural, né? O transtorno do casal. é o natural. O transtorno do espectro autista não estava no roteiro. Hora nenhuma, nenhum pai vira assim, olha, né? vamos lá, meu filho vai parecer com você, vai puxar os seus olhos, papai, ele vai ser autista. Ou ele vai ter o síndrome de Down, ou ele vai ter síndrome de Rett, ou ele vai ter qualquer outra síndrome. Não, ninguém idealiza isso. O Benjamin nasceu em dia 23 de agosto de 2016, começou tendo desenvolvimento normal, como qualquer outra criança. Com um ano ele não repetia a questão do aninho pra gente, mas até então a pediatra falando que tudo era normal, tudo fazia parte da idade. Sim. Andou, na verdade o Benjamin fala que nem gateou, ele andou mesmo, simplesmente de fato. E depois começou soltando algumas palavras, papai, mamãe, titia, titio, bola, e aí tá aí tudo bem. De repente, com 1 ano e 6 meses, Benjamin dormindo, a gente dormindo no mesmo quarto, a cama, o berço dele ficava no nosso quarto. E aí a gente acorda com alguém falando dentro do quarto. Esse alguém era Benjamin falando as palavrinhas dele todinha. E amanhece, Benjamin não fala mais nada, passa a tarde, Benjamin não fala mais nada, à noite, Benjamin não fala mais nada. Um dia, mas isso é normal. Até a gente tem dia que não quer falar nada. 2 dias, 3 dias, 4 dias, Benjamin não falava mais de nada. Chegamos, perguntamos à médica, mas não, tudo faz parte da idade. Não, isso é normal e tal. Naquele período eu estava desempregado, porque eu trabalhava em Macaé, aquela onda de demissão, eu fiquei desempregado. Sim. Minha esposa teve que parar de trabalhar por questões mesmo de cuidado com o Benjamin naquele período. Né? E aí tudo foi muito difícil. Desempregado, Benjamin foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista. A gente não sabia o que fazer, como fazer. A nossa vida não estava fácil. E qual profissional que identifica essas questões, até por uma questão de orientação então, tem que ser daqueles que nos ouvem? Tem que ser uma equipe multidisciplinar. Uma equipe multidisciplinar, ela tem que ter neuro como principal, né, porque é uma neuropediatra. Sim. Tem que ter uma psicopedagoga, uma fonoaudióloga, tem que ter uma terapeuta ocupacional, psicomotricidade, psicopedagoga. Isso é uma equipe multidisciplinar. Né? E a gente levou o Benjamin nos plantadores de cana na época. Sim. E aí, quando a gente recebeu o diagnóstico, o Benjamin é autista. E agora? O que fazer? O chão se abriu. E não vem as pessoas falam assim, o autismo é lindo. Não, não é. O autismo dói, o autismo machuca. Não o meu filho. Mas a falta de recurso muitas das vezes pode tirar de nós. Sim. Como algumas outras deficiências. Sim. Todo pai sonha no dia que o seu filho vai chamar você de pai. Eu espero meu filho até hoje me chamar de pai. Ele está com 5 anos e 11 meses. Minha esposa espera Benjamin chamar ela de mãe. Então nós criamos expectativa, isso machucou a gente. Só que, entre o desemprego, eu consegui um emprego de R$806. E aí, pagando um apartamento de R$1.100. E aí você não consegue o que fazer, mais de nada, não sabe como fazer, desempregado já há quase 2 anos, conseguiu um emprego, tem que pegar, porque tinha título Vale Alimentação e tinha também plano de saúde. E aí eu peguei R$806, mas tinha esses benefícios. Né? E Esté fazendo bolinho de pote, eu vendendo picolé de um amigo meu pra gente vender no condomínio ali mesmo, para complementar a renda. E toda essa dificuldade, a gente não conseguia tratamento, batia em uma porta, não tinha. Conseguimos na PAP 1 ou 2 vezes na semana, mais 50 minutos, muito pouco para uma criança ou um adolescente que precisa. Da atenção. É pouco demais. É pouco. E aí, um dia levamos bem, juntamos um dinheiro, levamos bem numa nutricionista, doutora Adriana Marinho. E essa nutricionista, ela parou para ouvir a gente por um bom período de tempo. E a gente reclamou muito. Foram 4 horas de atendimento. E a gente reclamou muito. Muito. Porque a gente culpa Deus. Deus, eu faço a obra. Deus, por que isso? Deus, Senhor, por causa daquilo. E ela falou assim, vocês reclamam muito.
vocês precisam encontrar um propósito nisso daí. E aí ela contou a história dela, que ela era advogada, a filha dela foi diagnosticada com transtorno do espectro autista, tinha restrições alimentares, ela decidiu estudar a nutrição. E hoje ela ajuda milhares ou centenas de pessoas, de famílias que têm filhos como a filha dela. E ela falou, você precisa encontrar o seu propósito. Fui para a PAP, levar meu filho alguns dias depois, tinha uma mãe subindo numa cadeira de roda com o filho, um velcro azul segurava aquela criança. Eu olhando aquela mãe subindo, eu vi que a vida daquela mãe era muito mais difícil do que a minha. Sim. Porque o meu filho ele não falava, meu filho não me abraçava, meu filho não me beijava. Mas ele tinha alguma independência. Aquela mãe não. Aquela criança era dependente da sua mãe. Totalmente, né? Eu não sabia se era uma mãe solo ou se não era. E quando ela estava subindo, no meu coração veio, encontrei meu propósito. Liguei para minha esposa, amor, encontramos nosso propósito, eu vou me candidatar a vereador, vamos lutar por isso aí. E está amarrado. Não sei o que. E tal. Só que era um propósito. Sim. E aí, quando Deus ele quer nos chamar para um campo diferente, ele precisa nos colocar em determinadas situações. E aí entra o egoísmo. O egoísmo que eu tive. Porque será se eu não tivesse um filho autista, eu estaria hoje lutando por essa causa? Ou uma criança que passasse na rua, uma mãe que passasse com seu filho, seria mais uma criança que eu falasse assim, como deve ser difícil a vida daquela mãe, mas não iria fazer nada. Então, Deus ele encontrou um meio de me trazer eu e minha esposa para um campo que não era confortável para nós, sim, mas que ele tinha algo para fazer ali dentro. Ele precisava fazer algo ali dentro. Então, não é o que eu quero, é o que Deus quer. Sim. Como eu falei, quando José foi para o Egito, foi para proteger uma nação, não foi para exaltar a ele. Isso aí. E o que passou para chegar lá... E o que passou são os processos. Estar hoje como vereador não é para que eu possa ter como pagar uma terapia do meu filho, é para que eu lute por ela. Então, a partir daí, eu entendi que eu tenho um propósito, eu tenho uma missão que vai além do Benjamin. O Benjamin foi a virada de chave. E aí a gente está lutando hoje. Hoje nós temos, nós somos o projeto de lei que deu prioridade na vacinação da pessoa com deficiência. Foi um projeto nosso. Fomos a primeira cidade do estado do Rio a vacinar a pessoa com deficiência. Não posso falar nível Brasil, que eu não sei como foi. Sim. Porém, o governo federal não tinha liberado ainda. E o prefeito, na época, falou, eu vou sancionar a lei e eu vou começar vacinando. Depois a gente vê no que vai dar. E foi lá, vacinou. A gente tem um projeto hoje, a PAP hoje tem um terreno que foi doado para ela, ali do lado da PAP, para ampliação do seu centro terapêutico. Muito bom. Que foi uma indicação legislativa minha. A APAI vai ganhar um terreno de cessão da prefeitura, ali em Farol, porque lá eles têm aluguel e só pode atender 25 pessoas, é uma indicação legislativa minha. A cidade da criança vai virar uma cidade inclusiva, vai ter lá a clínica escola para o autista. Estamos fechando uma parceria de um projeto que nós apresentamos ao HPC e a Secretaria de Saúde para fazer 2 consultórios de diagnóstico precoce dentro da cidade da criança. Então a cidade da criança vai virar uma cidade inclusiva. Sim. Temos hoje o projeto de educação inclusiva que permitiu hoje a contratação de mediação e a contratação de cuidadores e outras coisas mais vai acontecer na educação sobre a inclusão. Foi justamente uma comissão de educação inclusiva que eu chamei a Secretaria de Educação, mais 6 faculdades, mais especialistas e instituição para nós debatermos como trabalhar e o que fazer, como fazer um projeto para mudar a realidade dessas pessoas. Tudo público isso? Tudo público. Estamos agora como projeto que entrou em tramitação ontem, saiu até no jornal na Globo, que é justamente, nós estamos solicitando que através de um projeto de lei que tenha, já que foi aprovado o cannabis, foi tirado da substância, do rol de substância proibida da Anvisa. E agora pode ser comercializada. Sim. E pode permitir que o SUS forneça essa medicação que traz grandes resultados. Está em fase experimental, mas estudos científicos comprovam que ela tem sido eficaz no tratamento do transtorno do espectro autista, na epilepsia, no Alzheimer e até em tratamento de câncer. Sim. Então, existem comprovações científicas, por isso que a Anvisa liberou. Então, nós apresentamos um projeto juntamente com o vereador Fábio Ribeiro, justamente para que o município passe a fornecer de forma gratuita para as pessoas que precisam ter essa medicação, que são caras. Sim. E que não tem no Brasil, vem de fora. Então a gente tem feito um trabalho voltado para isso. Fizemos mais de 8 audiências públicas ano passado para debater a questão da pessoa com deficiência.
a questão da pessoa com deficiência. Então, aquilo que a gente pode fazer, mas tá muito lento o trabalho dentro de campus, tá? Mas nunca se ouviu, de fato, alguém brigar por uma pauta como essa, como tem acontecido Nunca agora. Foi real, nunca foi real isso aqui. Nem longe. Comentário, né? Hoje a gente tem essa pauta, a gente se ouve falar. Defendida. Aí a gente fala, será que hoje realmente só aumentou, é lógico que aumentou, mas só aumentou o número de autistas ou de outras patologias, ou agora nós estamos falando de fato do assunto e os pais que têm muitas das vezes vergonha de sair com os seus filhos não é por causa do filho, é por causa dos olhares discriminatórios das pessoas e decidiram sair porque estão vendo que alguém está lutando, alguém está brigando. Tem um representante. E aí eu falo, eu não sou a voz dessas famílias. Sim. Eu quero ser o amplificador de vozes que não estavam sendo escutadas. Então eu não estou aqui para ser voz de ninguém. Sim. Eu estou amplificando as vozes que já existiam. Então é um outro cenário. E a gente está lutando. Nós somos a única cidade, e eu ouso falar, a única cidade no Brasil que tem uma conferência anual. Fizemos a segunda edição esse ano. Uma conferência anual aqui em Campos se chama Respectro. Sim. Respeito ao Espectro. Que trouxe na primeira vez 22 palestrantes de gabarito do país. E nesse ano trouxemos 15 palestrantes gratuitos. E onde a população tem acesso a essas informações? Por exemplo, vai ter mais um seminário como esse. Isso é publicado onde? Então, como a gente... Aí é uma outra coisa. Eu gostaria, não querendo fazer merchandising, tá? Para vocês entenderem, não ser político, mas eu preciso fazer jus à parceria que o executivo está tendo comigo, que é o prefeito. Porque se o prefeito não quiser sancionar, não sanciona nada. Sim, correto. E tem sido parceiro nessa pauta comigo. E aí, hoje, por enquanto, só tem as minhas redes sociais falando sobre isso. E não há uma divulgação desses projetos todos como deveriam. Mas está para acontecer, acredito eu, entre setembro e outubro, uma solicitação que nós fizemos também, e o prefeito Vladimir já tomou esse compromisso de criar a Secretaria de Proteção e Direito da Pessoa com Deficiência. Porque hoje o que acontece? A pessoa tem uma deficiência. Aonde vai? Na educação? É no desenvolvimento humano? É na saúde? Todas elas atendem, mas não tem alguém que represente ela de verdade. Então essa secretaria vai ser a representação dentro de Campos para essas pessoas. Nós vamos ser a primeira cidade no estado do Rio, eu tenho convicção, mas ouso falar que é a nível Brasil. A primeira cidade que não tem superintendência da pessoa com deficiência. Sim. Não é uma cidade que vai ter subsecretaria, que vai ter uma secretaria da pessoa com deficiência. Sim. Então hoje ainda não tem, né? Hoje tá assim, tudo em processo. Setembro a outubro, acredito eu que essa secretaria já vai estar existente. Sim. Eu só falando pro pessoal aí que o arroba, né, das redes sociais aí, do nosso amigo Leon, vai estar aí na tela, tudo para você estar tendo oportunidade de estar acompanhando, né, isso tudo aí, todos esses projetos. E o povo ficar de olho, né, e também torcer para buscar também isso aí, para que as coisas venham a estar acontecendo. Que o povo ajuda muito também, né? Sim. E assim, é como você falou, olha quantas coisas você pôde fazer, né, em relação a isso, a ter acontecido isso na sua família. Quantas pessoas você teve a possibilidade de ajudar, né, de estar continuando a ajudar, dar voz a eles. Isso realmente é muito importante, como você falou, é o propósito. Você encontrou o propósito para... E esse propósito, um exemplo, ter benefícios políticos nela é consequência. Sim, tá? Com certeza. Mas eu não posso politizar. Porque se eu for politizar a causa, eu perco a essência dela. Verdade. Entendeu? Eu perco o propósito dela. Então o propósito, como eu falei, vai muito além. Alguém pergunta para mim assim, mas e aí, você vai ser vereador? Você é pastor? Vai abrir mão do seu ministério? Eu falo, o que eu exerço hoje é um ministério. Sim. Porque eu cuido de vidas. Eu cuido de pessoas. Pessoas que muitas das vezes não tem ninguém que vá até elas. De uma forma até mais ampla. E alcança bem mais. E em uma realidade que as igrejas precisam também aprender a falar de inclusão. Isso. Aprender a ser igrejas acessíveis. Isso aí. Né? Hoje você vê que a maioria das igrejas não tem acessibilidade. Com certeza. Então, a gente precisa começar revendo isso.
Porque é o papel social da igreja, também. Sim. Principalmente. Né? Hoje, então, falando a respeito disso, né? Bem interessante. Uma pessoa, para poder se qualificar. Por exemplo, eu tenho uma pessoa, uma mãe, um pai, né, um avô, uma avó, que recebe a notícia de um filho, né, com qualquer uma dessas questões que o pastor já citou. Na cidade existe capacitação? Então, o que tem hoje foi a conferência, que é a gente que está oferecendo. O que tem hoje são as audiências públicas que eu tenho feito dentro da Câmara Municipal, levando profissionais, inclusive instituições, para falar do assunto. Muito bom. Né? Porque hoje precisa se ter, né? Nas igrejas. Então a gente vai precisar trazer uma pessoa do ministério da igreja, ou né, homens ou mulheres, principalmente que estão com crianças e entre outras situações, vai ter que estar buscando essa capacitação para poder, dentro da igreja, saber, né, como lidar com uma questão dessa. É né? inclusão. Sim, justamente. O sonoplasta tem que fazer capacitação. Sim. Porque para entender que é óbvio que a gente sabe que não consegue controlar o som. Os músicos têm que fazer capacitação. Para entender também isso. Porque aquilo que parece ser legal ao ouvido de uma pessoa considerada normal, né? Vou falar nesse termo para que possa ficar bem claro, para uma pessoa que tem sensibilidade auditiva ou hipersensibilidade, o som é 8 vezes mais. Né? E às vezes a gente acha que aquele barulho está sendo agradável, não é agradável muitas vezes pra gente. Eu já fui em cultos que o barulho estava insuportável. Imagina Imagine uma pessoa que tem hipersensibilidade. E aí a gente precisa levar esse tema para dentro das nossas igrejas. Qual escola dominical hoje está apta para receber uma criança com deficiência? Ou uma pessoa com deficiência? Boa pergunta. Qual culto? Vou mais além. É lógico que a gente sabe que nem toda pessoa surda ela sabe Libras. Sim. Mas e se chegar alguém hoje nas nossas igrejas para ouvir a palavra de Deus e ela não ouve, mas ela sabe Libras? Hoje, quantos surdos na nossa cidade ou no Brasil realmente sabem Libras? Porque não há uma política pública voltada para isso de verdade. Então nós temos surdos hoje que não sabem a linguagem de sinais. Justamente porque não se tem uma política pública voltada para isso. Seria interessante se isso fosse até matéria de escola. Porque as gerações futuras já saberiam. E ofertar isso dentro do município, ofertar isso para nós. Eu não sei Libras. De forma gratuita. Onde as pessoas possam aprender. Como que nós dialogamos com uma pessoa surda? Difícil. Para mim, hoje, por não ter né, esse preparo, por não ter essa acessibilidade também a essa informação, né, de forma, não vou falar a verdade, para a gente não se importar. Então precisa ter-se essa inclusão realmente e ter até aqui nesse podcast ser despertado. Até o dia que chega na nossa família. Então qual é a minha função hoje? É que pessoas não sejam o leão lá de trás, que espere bater a porta de sua casa para depois se posicionar. Porque eu fiz isso. E sinto vergonha em saber que eu fiz isso. Mas eu não posso permitir que as pessoas cometam o mesmo erro que eu cometi. Eu posso convencer, através de um discurso verdadeiro, a todo cidadão a olhar de forma sensível para o vizinho. Isso se chama empatia. Uma palavra muito bonita falada, mas pouco praticada. Essa é a dificuldade. E hoje, com certeza, eu vou fazer até uma pergunta que pode parecer uma pergunta ou uma afirmação. Não vou fazer pergunta, não, vou fazer uma afirmação. Hoje, o Leão Gomes, como deputado federal, o alcance é bem maior. Qual é o problema hoje? Qual é a representatividade? A gente teve, há pouco tempo, a votação do rol taxativo da ANS. Esse rol taxativo, ele tirava o direito das pessoas com determinadas patologias, inclusive o PET scan da pessoa que tem câncer, é o exame mais completo para identificar um câncer. Mais completo. O rol taxativo da ANS não consta esse exame.
Como não consta a maioria das terapias que uma pessoa deficiente precisa. E aí, teve uma votação vergonhosa, vexatória, que foi aprovada por unanimidade, que os planos de saúde só seriam obrigados a cobrir aquilo que estava no rol taxativo da ANS. Vergonha. Aí a pergunta é, quantos deputados federais se posicionaram? Quantos deputados federais se preocuparam em entrar dentro de um processo? Quantos deputados federais foram na tribuna e brigaram? Quantos deputados federais foram nas redes sociais brigar? Sabe por quê? Pessoa com deficiência, pessoa que está aos olhos de muito moribunda à beira da morte, não gera voto. Não importa. Eles se enganam. Eles se enganam que não gera, né? Eles se enganam. Mas não tem utilidade, tem uma margem. E aí não teve ninguém se prontificando. Aí, beleza. Começou as famílias. Marcos Mion, a gente aqui, outro ali. Eu fiz audiência pública em Campos. Mas quem tá vendo em Campos? Mas imagina várias famílias fazendo movimento no Brasil todo, mobilizando. Verdade. Vai ter que chegar em alguém. Vai ter que chegar, e aí, os deputados, alguns deputados, ou todos os deputados, não vou falar que todos se isentaram, porque tem deputados com deficiência lá. Espero que eles tenham se posicionado em algum momento, que eu não vi, mas posso ser que tenham se movimentado. Decidiram depois que as famílias mobilizou o Brasil falando sobre isso e fez a ANS voltar atrás, falando que toda prescrição médica teria que ter a cobertura do plano de saúde. Voltou atrás, mesmo com algo que não estava votado contra. E aí os deputados agora entraram com um projeto de lei para justamente incluir, alterar, beleza, mas depois perceberam que são muitas famílias, né? E aí o que a gente quer é que as pessoas se movimentem sem precisar disso. Um outro absurdo, BPC Loas, já ouviu falar, né? É um benefício que o governo federal dá a uma pessoa com deficiência, que não tem a possibilidade de gerar a sua própria renda. Mas sabe como que é o BPC Loas? Vamos lá fazer uma conta simples aqui. Você ganha um salário, né? Um salário mínimo. Digamos que você tem 4 pessoas na sua casa. Se fizer a divisão desse salário pelas 4 pessoas e der menos de 200 e poucos reais, 211 para baixo, pelas 4 pessoas, você tem o direito ao BPC Loas. Se der mais, 212, você não tem direito ao BPC Loas. Ou seja, o objetivo é não dar o benefício. Sim. Ponto. Qual é o deputado federal que mexeu nisso? Qual é o senador que mexeu nisso? Qual é o deputado federal que foi brigar por isso? Para aí. Eu posso, muitas das vezes, ganhar 10 mil e gastar como eu gasto com meu filho 5.300 de terapia. Pronto. Para aí. Já foi a conta. Já. Cara, e outra coisa, se a pessoa tem 2 pessoas com deficiência dentro de casa, é quase impossível ela ganhar 2 benefícios. Quase impossível. Ele se esquece que cada pessoa tem sua particularidade. Com certeza. O tratamento que dá a uma não é o mesmo da outra. Os remédios não são o mesmo. Um pode usar fralda, o outro não. Um pode ter necessidade diferenciada da outra. E aí, será que... geralmente tem. Vamos falar a realidade, e é diferente. Cada ser humano tem a sua necessidade diferente. Tem. É uma realidade. E hoje a gente tem esse absurdo no nosso Brasil. Aí fala pra mim, por que ninguém mexe nisso? Por que ninguém mexe nisso? É verdade. Por que ao invés, eu vou ser bem mais claro, ao invés de colocar mais de 5 bi de fundo eleitoral, por que não diminui? Porque era 2 bi e pouco. De 2 bi para 5 foi mais de 3. Mais de 100% de né? É muito dinheiro. Que subiu. Por que não investir nisso? É verdade. Por que não lutar por isso? Porque se a gente for ver, eu não sou contra o fundo eleitoral, não. Porque tem que ter. É necessário. Não vou ser hipócrita, mas o que não pode ter é o absurdo. E aí, em contrapartida, tem famílias que não conseguem nem sequer um benefício para os seus filhos. Eu tenho uma mãe que foi me procurar, que ela recebe a pensão do marido que morreu. O filho dela é especial. Ela recebe 1.200 no salário mínimo, paga 600 de aluguel, tem que colocar comida, tem que colocar não sei o quê, mas na casa dela tem 4 pessoas. E aí ela não consegue o BPC Loas porque ela tem a pensão. Olha isso, que absurdo. Isso é um absurdo. É absurdo. Então, ou seja, ninguém vai fazer nada. Só porque ela tem uma pensão de 1.200, ela não pode ter direito de ter o BPC Loas?
Quanto que o BPC Loas tem que ter como critério o sustento daquela pessoa especial. Então, um benefício para ela. Ela não vai dividir entre as pessoas família. Ainda que eles peguem, faça aqueles pais, final do ano, de mês em mês, tem que prestar conta. Ainda que seja. Com que o dinheiro foi gasto. Para provar que foi gasto com aquela pessoa com deficiência. Que faça. Mas é um direito. E esse direito não pode ser usurpado. E aí vamos fazer leis que engessam o negócio com o intuito de... E aí que é um grande problema. O nosso país, não sei se é o país, o mundo todo, mas falar o nosso país, tem por prática uma coisa muito difícil. Por que hoje eu luto pelo diagnóstico precoce? Por que hoje eu luto pelas terapias? Porque se a gente consegue ter intervenções na primeira infância, a probabilidade do poder público gastar ou investir valores altos amanhã é menor. Sim. Então, por isso que é prevenção. Se eu trabalho de forma preventiva, eu estou evitando. Mas só que, infelizmente, os caras a longo prazo, né? Os caras preferem gastar absurdos hoje do que gastar isso aqui. O que poderia gastar isso aqui hoje, gasta isso aqui amanhã. Porque vai ser obrigado pela justiça. Pois é. É complicado, né? É economia burra, né? Muito complicado. Entendeu? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então tá aí, pessoal. A gente bateu aí um papo joia demais. Muito bom aí receber pastor Leon Gomes, vereador também aí na cidade de Campos dos Goytacazes, né? E possivelmente aí, né, está aí na concorrência aí para deputado federal, né? Então a gente agradece aí a sua participação, todos esses esclarecimentos. Com certeza vai ser de grande ajuda, de grande valia para aqueles que estão nos assistindo, nossos interespectadores. E tem muita gente que ainda não sabe, né, dessa existência, desse projeto, que vai ficar sabendo também agora por esse canal. Então é muito importante, é válido e é isso aí. Então não esqueça aí de comentar, né, aí no nosso espaço de comentários da cidade, do local onde você está assistindo esse vídeo, né? Mais uma vez um recado aí para você que tem o seu negócio, você empresário, pode estar aí fazendo contato com a nossa produção, o telefone vai estar chegando aí para você também estar patrocinando aí um dos nossos bate-papos aqui, para sua marca estar sendo aí cada vez mais divulgada e visualizada, né, pessoal? Isso aí. Então tá certo. Considerações finais aí do nosso amigo Leon Gomes. Agradeço mais uma vez o convite, espero ter atendido a expectativa de vocês. Sim, com certeza. Foi um bate-papo bastante bacana mesmo. Aqueles que desejarem me seguir, só ir lá no @LeonGomesOficial, Instagram e Facebook, né? Leon Gomes Oficial. A gente tem lá todo o nosso trabalho, tudo que a gente tem feito. A gente continua prezando pela inclusão, por isso que a gente fala todo tempo que inclusão é regra, não exceção. Show de bola. Muito importante. Show de bola, gente. Um abraço. Um abraço. Isso aí.